Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Olá, amigos! Iniciando o nosso Virando o Jogo desta sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Sexta-feira preocupante, triste para o torcedor colorado e também para projetar o confronto do próximo domingo, final da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras, com horário modificado, 9 da noite, horário da final da Copa do Brasil aqui em Porto Alegre. CBF oficializou agora no início da noite, fim da tarde, a mudança deste horário. Portanto, torcedor gremista, 9 da noite, 21 horas, domingo, a primeira partida da final da Copa do Brasil aqui em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Nosso Virando o Jogo, ao vivo também pelo Facebook da RDC TV e nas plataformas do programa Virando o Jogo. Sexta-feira para receber amigos, especialistas, identificados com o Colorado e especialista, o cara que viveu as quatro linhas, sabe tudo sobre o que mais se fala no Brasil hoje em dia. Arbitragem. Márcio Chagas, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite. Obrigado pelo convite, poder contribuir, né, com esse tempo aí de arbitragem, tanto dentro do campo como comentarista. E agora observando, né, o que vem acontecendo com a arbitragem, vou te dizer que não é um momento muito bom, né? O VAR, que deveria contribuir e colaborar de forma positiva na competição, não teve esse resultado, e a gente vai debater bastante isso na noite de hoje, porque é o assunto do momento, a participação do VAR, se é efetiva ou não. Dando um teaserzinho assim, inicial, para mim, ele ficou a desejar, e muito, nessa competição. Meu Deus, vai pegar fogo. A sexta-feira do Virando o Jogo está só começando. Quero continuar apresentando a nossa bancada de luxo nesta sexta-feira. Colorado, comunicador, músico, artista, um cara que começa a arrumar aquele cabelo dele por volta de 4 da tarde para entrar ao vivo às 8h15 da noite aqui no Virando o Jogo. Hugo Larroque, tudo bem? Tudo, vamos dizer, né, bicho? Olha aqui, representando a minha torcida espetacular do Internacional, eu quero dizer, vou dar a manchete que está bem, Barbosinho, me dá essa licença, obrigado pelo carinho da tua audiência. Olha só, a CBF comete um cancelamento espetacular no Esporte Clube Internacional. É um Big Brother falido, me desculpem. Colocou o Internacional no paredão, veio o VAR e fuzilou o sonho do Inter ser campeão do Campeonato Brasileiro. Começamos mais ou menos por aí. Tá certo. Este Hugo Larroque participa também conosco nesta sexta-feira do Virando o Jogo. Eu não sei se é despedida, não sei se é um até logo, eu não sei se na primeira folga ela aparece a 1h da tarde, de que maneira eu vou apresentar. Heloíse Bordini, tudo bem? Tudo bem, Barbosa. Boa noite também para os colegas. Pois é, né? Até queria mandar um recado para Rogério Amaral. Estava te esperando aqui, Rogério, né? Para minha despedida, mas claro, sempre que tiver um tempinho eu volto. Podem ficar tranquilos. No fechamento da semana ele disse assim, no último programa da noite a Heloíse precisa participar. Ajustei a agenda, busquei a Heloíse, pediu folga na outra emissora, segurou o trabalho da faculdade, fizemos uma confusão porque a agenda dela não é bem assim. O que aconteceu? O Rogério faltou? Pois é. Faltou, Rogério. Mas tudo bem, vou guardar aqui no meu coração, vou lembrar na próxima, pode deixar. Que espetáculo. Meus amigos, iniciando então o Virando o Jogo desta sexta-feira, não tem como ser diferente, é falar sobre o empate do Internacional, a perda da chance do tetra do Campeonato Brasileiro, o título do Flamengo, após mesmo perdendo para a equipe do São Paulo no Morumbi ontem à noite, e o Internacional deixando escapar essa oportunidade. Tenho certeza que gremistas, colorados, quem é envolvido com o futebol, quem gosta do futebol, se emocionou e muito com a tristeza, principalmente dos jovens do Internacional ontem no final da partida. E de imediato quero pedir os melhores momentos do Internacional ontem para que a gente possa ir analisando o que faltou para o Internacional na noite de ontem, em Hugo Larroque. Cara, ontem o Inter entra para fazer um jogo da vida dele, né? E o Abel escalou aquilo que na cabeça dele ele tinha de melhor. E aí começa o jogo, então o Inter
um pouco nervoso, não teve força suficiente para chegar, né, com aquela eficiência no gol do Corinthians. Termina o primeiro tempo, o Inter faz o primeiro tempo fraco, muito fraco, sem força nenhuma. A gente está vendo os melhores momentos, isso aparece exatamente isso. E o Corinthians, para quem pensava que o Corinthians vinha sem nenhum gosto de nada, assim, tipo água, né, com sabão, então não, os caras vieram para jogar e fizeram o que deveriam ter feito, jogaram bola. E o Inter não chegou àquilo que deveria chegar. E aí começa o lance, ó. Depois o Márcio vai nos ajudar a elucidar melhor, porque ele é técnico nisso. Ó. Já vamos antecipar isso aí. Mais que Márcio, pênalti. o Ramiro já chega com as mãos abertas, parece uma arara desazada. Por favor, está rolando um vídeo na internet que, na orientação do nosso querido Gaciba, foi esse colega meu lá nos nossos colegas lá da RBS, também teu, o Márcio, e ele orienta, a orientação dele, nesse sentido, é marcado a infração da penalidade, não se dá cartão amarelo, porque não se tinha manifestação clara de gol. Ou seja, foi qualificado o crime do Internacional. Porque além dele não ter dado o pênalti, ele parou o jogo e a bola estava indo de encontro ao Patrick, que entrava sozinho para fazer o gol. Não, na realidade, o que a gente tinha conversado antes de iniciar o programa, né, aqui em off, é de que braço apoiado é quando o jogador já está com as mãos apoiadas ali de maneira caiu, de maneira acidental ou numa disputa de bola. Ele já está apoiado, tenta subir, né, para voltar a participar da partida, a bola acaba batendo no seu braço de maneira acidental, aí sim, a gente tem que considerar como braço apoiado. Agora, não ali, o carrinho que o Ramiro dá, assumindo o risco, ampliando o espaço corporal, e na realidade ele faz um bloqueio na bola, né? Então o Wilton marcou corretamente, porque ele viu no campo o que aconteceu, mas foi induzido pelo VAR a modificar a sua decisão. Então faltou peito do árbitro central de bancar a sua decisão. Ele poderia ter ido até o monitor, sim, vai visualizar e vai dizer, cara, pra mim foi, eu vou manter minha decisão e fim de papo. Porque senão fica muito cômodo pro árbitro de campo terceirizar suas decisões. Simplesmente ele lava as mãos e vai dividir com o VAR e vai dizer foi o VAR que passou a informação. Aí a gente vai voltar no domingo também na expulsão do Rodinei, né, onde o árbitro marcou a falta, não iria dar nenhum cartão amarelo, aí acabou induzido também pelo VAR a dar a expulsão. Aí é óbvio que se a gente for olhar na imagem, plasticamente, ele quase quebrou a perna do outro jogador, mas a própria reação dos jogadores do Flamengo também não foi de uma entrada violenta. Então, o VAR, por isso que eu falei antes aqui, né, dando essa introdução, o VAR esse ano no Campeonato Brasileiro foi uma piada. Eu ia até dizer que esse acontecimento de ontem foi a cereja do bolo disso que o Márcio falou, que é a falta de confiança que o árbitro de campo o árbitro está perdendo a confiança dentro de campo, as suas decisões, para se apoiar no VAR, porque o VAR chamou, então precisa mudar a sua decisão, porque parece que o VAR vai estar mais correto olhando ou não. Então, acho que ontem foi a cereja do bolo do que foi essa arbitragem no Campeonato Brasileiro para todas as equipes, porque aqui não é nem só falando de Inter, mas para outras diversas equipes ocorreram erros de arbitragem dessa mesma maneira. Então, foi a cereja do bolo do que foi a arbitragem. É o que a gente vinha conversando aqui hoje à tarde na TV com os colegas, e o árbitro ele tem a convicção e é aquele momento. Aí, quando ele marca o pênalti, e começa no ouvido dele. Não, vem olhar, não foi isso, acho que não foi. Mexe com a cabeça do árbitro, e o árbitro que está dentro do campo, sem a alternativa da TV, o que passa na cabeça dele? Tem 3 colegas meus, com 18 televisões na frente, será que eu estou errado? Ou todos eles estão errados? Eu vou lá olhar. E ele acaba sendo influenciado, né? E não estamos aqui julgando se existe má fé ou não. Ele acaba se influenciando ao natural. Até eu quero pedir para a nossa produção para colocar a parte do pênalti anulado para o pessoal em casa poder entender melhor a ilustração e as palavras do Márcio Chagas sobre o lance. Depois a gente tem também o gol anulado do Abel Fernandes, que para mim também não teve nada de irregularidade, mas vamos parte por parte. Olha o que está passando na tela, Márcio. Não tem. Qual é o braço apoiado? O Ramiro, ele já está no chão, ele não está no chão, ele se atira, assumindo o risco, com o braço aberto, ampliando o espaço corporal. Exatamente. Ele tem que ser marcado a penalidade, assim como ele marcou, olha lá. Ele está sinalizando convicção, convicto. né? Convicto.
Vitor, ou seja, a soberania... Desculpa, Márcio. Não, mas é isso aí, Ou seja, Larroque. a soberania do árbitro que está ali nas 4 linhas, que é o soberano, o senhor de fato de direito para elucidar as coisas, ele perdeu exatamente isso. Ele não precisa mais do árbitro, então. Porque senão o VAR é chamado para uma possível correção, certo? Na realidade, o VAR... Ele não corrigiu absolutamente nada. Na realidade, o VAR ele teria 4 obrigações, né? Que é o gol, não gol, né? Quando a bola ultrapassa a linha do gol lá e não bate na rede, e aí fica aquela dúvida se a bola entrou ou não entrou, aí ele participa. Pênalti ou não pênalti, se foi um lance de entrada de área, não estou falando em lance interpretativo, estou falando de entrada de área. Se foi dentro da área, se tocou no pé que está dentro da área, ou se tocou no pé que está fora da área, né? Uma correção de uma advertência incorreta, né? Daqui a pouco eu te dou 2 cartões amarelos, mas na realidade era um para ti e o outro para o Barbosinha, e aí o VAR chama e faz a correção. E quando acontece uma agressão fora do campo visual do árbitro, onde ele não tem a visão privilegiada, não esteja próximo da jogada, e aí sim ele é chamado para expulsão direta. Mas só que até nas interpretações os árbitros estão tendo interferência do VAR, não tem mais autonomia nenhuma. Então o VAR hoje no Brasil ele se tornou uma bengala dos medíocres. E aí até nós falamos do árbitro de campo, mas falta preparo também no VAR, né? Total. Porque a gente já viu diversos outros casos e até relembro agora a situação mais recente do impedimento do gol do Rodrigo Dourado, né? Que o Vasco diz que foi impedimento, e aí o Vasco acabou divulgando os áudios da cabine do VAR, e a gente vê o total desespero para tentar decidir o que estava acontecendo ali. E é uma gritaria, e então dá para ver que é um despreparo total, não é só do árbitro de campo, acho que é toda a situação no geral de ter... Nós já falamos aqui também, o Rogério trouxe a notícia de que se usa também aparelhos de 2ª categoria, então acho que é toda uma gestão assim de problemas que precisa ser melhorada. Mas eu nem levo em consideração os aparelhos de 2ª categoria, mas sim quem opera. Também? Não, claro, porque aí quem opera não tem nem preparo para operar. O que acontece? A maioria dos árbitros que estavam como VAR ontem tinham atuado como árbitros na penúltima rodada. Então, assim, não tem como tu ser bom em todas as funções. Tu não vai ser bom dentro do campo, tu não vai ser bom como um quarto árbitro, tu não vai ser bom como assistente, tu não vai ser bom fazendo rodízio. É que nem um médico. O médico, quando ele se forma na medicina, ele vai buscar uma residência para se especializar em alguma coisa, né? Em alguma área. E a arbitragem tinha que ser assim também. Eu vou ser bom como árbitro central e fim de papo. Eu vou ser bom aonde? Como VAR e fim de papo. Eu vou ser bom como assistente, fim de papo. Eu vou ser bom como um quarto árbitro e fim de papo. Não adianta o árbitro apitar na terça-feira uma Série B, sendo o árbitro. No domingo ele é o VAR. E na outra semana ele apita uma Série D sem rádio, sem VAR, sem absolutamente nada. Como é que tu vai ter informação suficiente? E vou além, né? E aí como é que porque tu toma decisões de diferentes situações durante um campeonato inteiro. E aí como é que tu vai cobrar? Porque isso que a gente está fazendo até é cobrar a coerência, que eu acho que é correto, mas aí tu vai cobrar a coerência, o cara já decidiu tanta coisa que lá no início do campeonato, talvez ele não lembre se ele marcou pênalti ou não marcou pênalti ali na hora, sendo induzido, ele não vai conseguir marcar também. Tantas coisas. Então, acho que é... E tantas coisas equivocadas, 2 pesos, 2 medidas. Nós acompanhamos as redes sociais, porque a gente trabalha com isso. A gente tem que ficar esperto com relação a isso. E aí tu coloca 2 lances. O lance do Grêmio e o Flamengo, o mesmo lance não foi, nem amarelo levou. E contra o Internacional, o cara não dá o pênalti. E contra o Flamengo, aí em favor do Flamengo, pênalti. Tem esse vídeo, aí o Luiz me mostrou aqui. O vídeo do Gaciba? Isso. Temos sim. Vamos pedir o pessoal da produção acho que seria, passar, acho que seria legal, poder encerrar essa parte aí do gol anulado e começar a falar sobre o gol do Abel, que foi anulado também, né? Mas a polêmica sobre o pênalti, por gentileza, a palestra do Leonardo Gaciba, que é o responsável pela arbitragem aqui no Brasil, que rodou muito as redes sociais na tarde de hoje, principalmente aqui em Porto Alegre, mas o mais interessante é que o centro do país, que não veste a camisa do Flamengo, abraçou o Internacional, né? Tá todo mundo dizendo que o Internacional foi prejudicado. Não, mas não tem como ter outra opinião, né? E inclusive quando se tem esse vídeo, é um vídeo didático, né, explicando o mecanismo e as orientações de como deve ser procedido, né, a partir
de um lance como o que aconteceu ontem, e aí há 2 anos atrás a gente tem um lance idêntico, não vamos dizer que é igual, mas é idêntico, e aí acaba não sendo marcado. Aí coloca em dúvida sempre a arbitragem, né? Pô, quem é que está mandando? Se é que foi condicionado? Eu vou te dizer, eu não acredito que os árbitros que estavam trabalhando ontem estivessem condicionados a ajudar ou prejudicar alguém, mas falta treinamento. Para mim é despreparo falta treinamento, falta treinamento, falta ajustes, né? A matéria-prima hoje não é das melhores e isso vem se desenhando aí durante a competição. A prova viva, e eu não quero desmerecer, até porque eu acho ele um baita de um árbitro, quem vai apitar a Copa do Brasil vai ser o Marcelo de Lima Henrique. É um árbitro de 50 anos. Então, tipo assim, onde é que está o trabalho de renovação da arbitragem no país inteiro? Onde é que estão? É melhor fazer cursos cada vez mais caros e elitistas, né, do que buscar realmente árbitros que têm qualificações, que têm dom, que estão trabalhando na várzea. Então a gente tem que começar a avaliar isso aí também. Não adianta fazer todo esse processo, para ser técnico agora para trabalhar no Campeonato Brasileiro tem que ser licença C, B, A, sabe? E são cursos cada vez mais caros. E qual é a qualificação? Assim, isso aí vai dar o know-how suficiente para esses caras atuarem ali dentro da área técnica? Ou é um processo de cada vez mais acumular e elitizar um espaço que era vendido como democrático historicamente? O futebol, hoje, ele é completamente elitizado. E isso está acontecendo em todos os setores, inclusive na arbitragem. Deixa eu ver se já está no ponto o vídeo com áudio do Leonardo Gaciba, para que a gente possa entender sobre o que o Márcio falou, sobre o que a Heloísa citou, aonde falta critério. É só isso, entendeu? Ninguém está julgando o árbitro mal intencionado, o árbitro de má fé ou algo do tipo. Não, que seja aplicado o mesmo critério. É só isso que a gente está pedindo. E interessante, né? Acabou o Campeonato Brasileiro e já começa a preocupação com a Copa do Brasil. Sim. Um árbitro de 50 anos, como o Márcio acabou de falar, né, que não é unanimidade no Brasil. Eu não consigo entender a escalação desse árbitro para domingo. É porque normalmente quem faz as finais são árbitros. Ele já foi FIFA, não é mais do quadro internacional, né? E normalmente é um árbitro FIFA. Então demonstra a fragilidade, inclusive, do quadro FIFA no país, né? Óbvio que é um time do Rio Grande do Sul contra São Paulo, né? Teria que ser um árbitro FIFA ou do Rio de Janeiro ou de Minas, né? Então, ou Curitiba, ou do Paraná ali, né? Mas não tem. Complica. Sobre o Internacional em campo, Hugo Larroque e Heloísa, porque muito se fala na arbitragem, mas se tivesse, claro, se fosse dado o gol, o pênalti, a chance do Inter fazer 1-0 era muito grande. Mas faltou um espírito, faltou daqui um pouco no início do jogo ir para cima. Eu acho que o Internacional acabou dando muito espaço para o Corinthians jogar e o Corinthians não tinha vontade de jogar e ficou um jogo horrível, né? Faltou o que para o Internacional dentro de campo? Para mim faltou, primeiro que faltou se concentrar, principalmente no segundo tempo, que era quando a água já estava batendo, né? Principalmente no segundo tempo, acho que faltou concentração nos detalhes. A gente viu um grupo que, com o tempo, com o passar dos minutos, foi ficando cada vez mais afobado, não estava conseguindo fazer passes curtos, não estava conseguindo acertar passes curtos. A gente viu também jogadores experientes que parecia que tinha dado, em alguns minutos, dava um apagão, Edenilson errando passe, Patrick errando passe, que apesar do Patrick, para mim, foi um dos melhores em campo, mas mesmo assim, todos eles, aí o Praxedes mais jovem, também não conseguiu entregar um bom futebol. Então, acho que o Inter foi superior ao Corinthians, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, acabou dormindo um pouquinho e deixou o Corinthians chegar mais, mas principalmente no segundo tempo, o Inter foi superior ao Corinthians. Podia ter ganhado esse jogo de forma tranquila, claro, não teve o pênalti marcado, ok, mas mesmo assim teve diversas finalizações que era só ter se concentrado um pouquinho mais, que era só ter finalizado melhor. Então, acho que faltou o Inter jogar, marcar mesmo. Assim, parece fácil isso que eu estou falando, mas é que o Inter chegou, conseguiu finalizar, mas não conseguiu ser efetivo. Então, acho que o Inter só dependeu dele e não conseguiu. Hugo Larroque. Irmão, é o seguinte, o Inter teve 3 gols anulados, certo? 2 deles corretamente, um impedimento do Yuri Alberto e depois o impedimento do Edenilson. E esse outro gol que eu contesto aqui é
a bola lançada, né, do escanteio, e o Abel Hernandes, ele sobe, ele não está próximo do Cássio, está de costas para o Cássio e vai disputar a bola ao natural. E o Cássio levanta as mãos e quando cai, vai bater no cara. Só um pouquinho, mas cara, foi um lance, na minha visão, extremamente ocasional. E a bola bateu, tanto bateu no Abel Hernandes, sobrou para o Edenilson e colocou para dentro, gol. Ou seja, eu não vi absolutamente nenhuma irregularidade nisso. Okay. Até para o torcedor entender em casa, deixa eu pedir para a nossa produção. Tem aí? O gol anulado, né, do Abel, até para o torcedor entender. Olha lá. Ele pula na frente do Cássio. Está pulando na frente, distante. Só a cabeça dele. A minha única dúvida nesse lance, para mim não foi nada. Certo. Se a bola não bate no braço dele lá em cima, na mão esquerda dele ali. É a minha única dúvida. Pois só é, isso aí. E o que eu até tinha visto era que o Cássio já teria segurado a bola e por isso não valeria, ali, né? Ali, quando ele sobe com aquela mão esquerda, se ele não bate no braço dele. É a minha única dúvida. Porque na cabeça a disputa foi limpa. Foi tranquila. O que aconteceu é que o Cássio perdeu o tempo da bola ali e resbalou das mãos dele a bola. Na minha concepção, um lance normal, absolutamente normal. E aí, de novo, acontece, né, infelizmente, para nós, infelizmente, né, um gol anulado. E depois o Inter sofre o pênalti também mal anulado. O Inter se sentiu um pouco emocional, se bem que o Inter inicia o segundo tempo sabendo que o São Paulo está ganhando de 1-0 do Flamengo. O Inter deveria ir para cima. Demorou muito a tomar as decisões. O Abel já deveria ter entrado com o Thiago Galhardo no segundo tempo, o Praxedes fazia a partida que ele faz, joga bem, mas não estava sendo agudo, e ele não é um meio atacante, não, ele é um volante de contenção de bola, de articulações, de passagem de bola, de qualificado, toque qualificado, certo? Mas não é um cara aguçado, não chega na frente. E o Thiago Galhardo é muito mais do que ele, tanto é que foi vice-goleador, né, do Brasileiro, e ele demorou para mexer. E o tempo foi passando, o Flamengo empatou, na hora os meninos souberam lá e tal, daqui a pouco o São Paulo faz 2-1, e aí o Inter achou na cabeça dele que poderia fazer o gol a qualquer momento. Só que o tempo passou muito rápido. E aí o Inter não se ligou. Quando se ligou já era 45, 46, 50, o Inter faz um gol que o Edenilson podia ter pensado um pouquinho antes, seguro, mas não adianta, cara. Depois dos 40... aí vira uma casa da mãe Joana, porque a bola Eu não sei por que ele tirou o Heitor, porque o Heitor tem uma bola cruzada maravilhosa. Tanto é que ele cruza uma bola no início do segundo tempo, o Edenilson dá uma cabeçada e o Cássio faz um milagre espetacular. O Cássio estava ali para fazer aquilo, ele é goleiro, ele é pago para isso, né? E o Edenilson cabeceia a bola, inclusive bate no chão e ele defende, espetacular. Ali o Inter matava o jogo, mas em um cruzamento o Heitor sabe fazer isso muito bem. E aí ele troca o Heitor pelo Lucas, mas não sei o que aconteceu, se ele queria um pouco mais que o Lucas entrasse pelo bem. Enfim, não sei, na cabeça dele o Abel pensou isso e demorou um pouco para mexer, o Inter se desligou, cara. E quando se ligou já era tarde demais. Deixa eu agradecer aqui ao torcedor, a nossa audiência no Facebook da RDC TV, uma enxurrada de recados, daqui um pouquinho eu vou passar para o pessoal. Tá todo mundo dizendo, programa dos Colorados, vocês estão cegos, não sei o que, o torcedor ainda não caiu a ficha. Eu acho que está na hora de, né, mudar o ciclo, começar a pensar no Campeonato Gaúcho, pensar em 2021. A direção internacional já está pensando e nos próximos dias deve anunciar aí o novo técnico. O Abel Braga ontem, né, se despediu, né, foi muito elegante, agradeceu a gentileza da direção, mas o ciclo acabou, o torcedor colorado agradece e é hora de pensar no próximo, pensar no futuro, pensar no Campeonato Gaúcho, que inclusive os jogadores das categorias de base do Internacional que vão iniciar o Campeonato Gaúcho começaram o treinamento hoje à tarde. Amanhã tem rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional joga na segunda-feira, então é vida que segue, não adianta ficar procurando culpados, né, Márcio? Porque a arbitragem, infelizmente, sempre cai na arbitragem, mas faltou futebol também, como a Heloísa falou, né? Com certeza, né? E como tu falaste, agora é vida que segue, tem o Campeonato Gaúcho aí para tentar buscar, né, o título novamente e vão conviver com a arbitragem também, só que no Gaúchão sem o VAR. De repente a experiência seja bem melhor do que com o VAR, porque a decisão vai ser tomada pelo árbitro central. Então, vamos ver como é que vai ser essa nova experiência com uma nova competição. Deixa eu trazer o recado do Banrisul para você que trabalha na startup. Então, participe do edital de aceleração do Banritec.
o único com a força do Banrisul. Escreva a sua startup até o dia 13 de março. Acesse banrisul.com.br/Banritech. Virando o jogo desta sexta-feira, um rápido intervalo comercial, a mensagem dos nossos parceiros e logo, logo eu tô de volta. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Aí o recado dos nossos parceiros do Virando o Jogo desta sexta-feira. Quero aproveitar porque o Rogério tem uma mensagem para você. Segunda-feira, novidade na programação da RDC TV. Virando o Jogo às 13 horas, tradicional 1h da tarde. Por favor, fala aí, seu Rogério. Programa Virando o Jogo, um programa focado em debates esportivos e análise do futebol, em especial do desempenho da dupla Grenal. Sempre com convidados que conhecem e desvendam os segredos do mundo da bola. E você é convidado a assistir aos grandes cronistas esportivos da imprensa gaúcha. Nosso encontro é de segunda a sexta-feira. E a partir do dia 1º de março, o Virando o Jogo volta ao seu horário tradicional, da 1h da tarde. Debate e interatividade é no Virando o Jogo. Assista na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV e na plataforma digital de sua preferência. O foco é tão grande que eles conseguiram cancelar o meu almoço. O programa passou para 1h da tarde. Eu estava aqui pensando durante o recado e rindo sozinho. E aí, Hugo, vai abrir mão do almoço? Já, vamos lá, né? É importante a gente sempre trazer um recado para os nossos telespectadores aí que participam conosco, né? E dar as mãos para os amigos. É um horário que sempre foi o horário do tradicional, né? Do Rogério, né? Então, I back, né? Diz o nosso exterminador do futuro, I back. Voltaremos. Falamos da arbitragem, falamos do gol anulado, falamos do pênalti que foi marcado e depois anulado. E temos que falar também do Grêmio Futebol Português. Acho que nem o torcedor do Grêmio assistiu o jogo do Inter ontem, né? Aliás, o jogo do Grêmio. Não. Tava todo mundo ligado no Flamengo e no Beira-Rio. Só quero lembrar Mas, torcedor do Grêmio tem que se ligar ao seguinte. Próximo domingo, a primeira partida da final da Copa do Brasil. Heloíse Bordim, o que dá para esperar desse Grêmio? Olha... Abre o teu coração, Considerando que o Grêmio teve a semana inteira para treinar, né? Foi jogar contra o Bragantino com a sua equipe reserva, nem o técnico Renato Portaluppi viajou. Então, considerando que o Grêmio treinou a semana inteira, se preparou, acho que dá para esperar um bom jogo. E até hoje, pelo meio-dia, durante o Duplo em Debate da Rádio Grenal, eu citei que, se dei o exemplo, né, a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, se esperava um grande jogo, com um grande futebol. E não foi bem isso que a gente viu. A gente viu um jogo bem morno ali, decidido, um golzinho. E pela fase que Grêmio e Palmeiras estão vivendo, eu também confesso que espero, pelo menos nesse primeiro jogo, um jogo mais tranquilo. Mas... acho que as duas equipes têm capacidade para fazer bom futebol, para fazer uma boa final, principalmente no jogo de volta lá em São Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Heloísa, até porque não é a ideia aquela tradicional bola nas costas, né? Hoje, a senhorita estava acompanhando o Grêmio ou o Internacional?
na Rádio Grenal? Hoje eu não fiz setor. Hoje eu tava mais tranquila. Mas hoje eu não fiz setor. Não conseguiu pegar ela. Não, eu ia pedir para ela trazer uma projeção do Grêmio, entendeu? Porque ontem eu fiz a concentração do Inter, né? Acompanhei durante o dia o Inter, também a gente ficou bastante nessa função. E aí hoje as peças, para quem trabalhou ontem dar uma descansada, hoje as peças mudaram um pouquinho lá. Justo, né? Justo descanso. Mas a grande dúvida que fica no Grêmio ali é sobre a entrada do Paulo Vitor. Não sei se o Márcio vem acompanhando, se consegue se posicionar sobre... Porque o Paulo Vitor, né, ele vinha numa fase horrível, o torcedor pedia a saída do Paulo Vitor e o Vanderlei foi contratado para reposicionar a número 1 do Grêmio, né, colocar o Paulo Vitor no banco como opção e assumir a titularidade. Foi isso que aconteceu. Mas hoje o Paulo Vitor está voltando e tudo indica que ele é o titular no próximo domingo contra o Palmeiras. Futebol nada mais é do que momento, né? E está nos mostrando isso. Com certeza. E goleiro parece que sempre foi um cargo de confiança, né? Quem assume fica anos e anos. E no Grêmio, nos últimos anos, não tem acontecido isso. Tem uma rotatividade muito grande. O Paulo Vitor já teve a oportunidade, não convenceu. Trouxeram o Vanderlei, não convenceu. Né? E o Paulo Vitor está tendo chance novamente. E pelo que tudo vem mostrando, indicando aí, parece que no domingo ele deve ser o titular da número 1 ali do Grêmio. E outro detalhe, né, Hugo? Diga. O goleiro é muito diferente dos demais 10 jogadores, né? O goleiro, por exemplo, ele vai entrar numa final de Copa do Brasil. Qualquer erro crucificado nunca mais volta a vestir a camisa do Grêmio. Pode escrever isso. Potência. Né? A pressão... ela é 3 vezes maior do que normalmente com um jogador de linha, por exemplo. Potencializa, nesse sentido, potencializa a entrada dele. Mas o Renato disse na entrevista passada, sem ser essa, que ele não foi no jogo na quinta-feira, né? Ontem, aliás, e isso, ontem. No último jogo ele disse que ninguém ali era super titular e que o jogador se escalava dentro de campo. Então aquela treino com certeza foi para o Paulo Vitor, que fez um belo jogo, né? E ele sim tem a segurança do Renato. E o Renato tem essa gestão lá dentro das 4 linhas. É só que o Grêmio tem que jogar o futebol que jogava há um tempo atrás. Atualmente o Grêmio não vem jogando um futebol à altura para se ter os 3 pontos que se busca. Perdeu de novo ontem com o Bragantino, time totalmente reserva. Agora imagina se vai com um time meio, 50% com jogadores titulares e 50% reserva e perde. Olha o peso que isso dá. La Roque, o Grêmio já não faz mais nada no Brasileirão, só um pouquinho. O Grêmio, se aconteceu o acaso de o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil, pega lá, ele está em 7º ou 8º, se não me engano, no Brasileirão. Vai pegar lá a pré-Libertadores. É complicado, porque já começa o gauchão, já começa tudo novamente, ou seja, aí vai ter que ter plantel, elenco, ainda não se tem a certeza se o Renato fica no Grêmio. Teve sondagem do Atlético Mineiro, inclusive aqui da Deron, né? Deron Fura, que o Vini deu, que eu acompanhei, que o Vini falou de um parceiro dele de comunicação que viu o empresário do Renato lá em Minas Gerais. Eu não ia passar em Minas Gerais de graça, né, querido? Guilherme Canal. Então, olha aí. Então já se especula isso, já se especulava antes. Só que a troca do Vanderlei pelo Paulo Vitor é essa segurança que o Renato tem. E se o Renato está lá dentro, ele sabe exatamente o que está fazendo, né, cara? Agora, o Grêmio tem que sim melhorar o futebol, se quiser, e aproveitar que é na arena, né, bicho? Porque lá voltam todos os jogadores do Palmeiras que estão se recuperando, né? E aí sim o bicho vai pegar. Ou seja, o Grêmio tem que fazer score sim e jogar bem e ganhar bem domingo, senão acorda. Só recapitular essa situação do aeroporto de Belo Horizonte. O Márcio e a Heloísa, de repente, não estavam assistindo aqui o programa. Guilherme Canal, que é um colega do Globoesporte.com, hoje está em Santa Maria, ou Passo Fundo, se eu não me engano. Passo Fundo. E o Vinícius Brito, filho do Cláudio Brito, estava participando conosco aqui, recebeu uma mensagem na hora durante o programa. Estou desembarcando de Belo Horizonte, uma conexão, ele estava indo para Bahia, Salvador, Bahia, alguma coisa assim. Desceu do avião, na esteira, quem que ele encontra? O Gauchinho. Aí ele foi até o Gauchinho e disse o seguinte, se identificou como torcedor do Atlético, e disse assim: então tá vindo realmente o nosso novo técnico aqui para Belo Horizonte? E o Gauchinho baixou a cabeça, pegou a mala e sumiu do aeroporto. Cara,
pode ser que não seja nada. Sim. Pode ser que ele esteja fazendo uma conexão também. Ele foi lá comprar um pão de queijo. Não tem pão de queijo em Porto Alegre. Mas enfim. Mas até já se trabalha com alguns valores, a imprensa mineira já trabalha com alguns valores que o Galo teria oferecido pro Renato. Números que me arrepiam só de falar. E a outra questão é o seguinte. Mais ou menos quanto, assim, por cima? Assim? 1.200.000. Puta, que espetáculo. Esse é o valor que a imprensa mineira trabalha. E outro ponto que chama a atenção é o seguinte, tá? Domingo já é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Se tudo... E aí, eu recapitulo, uma entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, que ele falou que a renovação do contrato dele seria só com o Romildo, uma conversa de 5 minutinhos. Bom, já estamos há 15 dias nessa novela, e aí já vai ter o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Se ele fosse ficar, por que o Grêmio já não teria fechado esse acordo, sabe? E claro que se ele não for ficar, o Grêmio também não vai anunciar antes das finais, porque não é o caso, né? O Grêmio quer focar 100% e colocar todas as suas atenções na final da Copa do Brasil. Mas isso chama atenção, que uma conversa que parecia ser tão rápida para se decidir já está se levando 15 dias. E aí o Grêmio tem esse caso que o Hugo falou, que aí terminou a Copa do Brasil, já tem pré-Libertadores, caso não vença, e até o Grêmio foi para Bragança Paulista com os reservas, mesmo sabendo que poderia, de certa forma, conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, só que seria muito difícil porque dependeria de resultados paralelos. Certo. E aí se entendeu que... Se entendeu não, já era um consenso geral que o Grêmio está apostando tudo na Copa do Brasil e deixou um pouco de lado o Campeonato Brasileiro. E aí, para não correr o risco de perder ninguém e também de não cansar ninguém, o Grêmio optou por ir com os reservas. Mas essa questão do Paulo Vitor só me chama a atenção. O Hugo pontuou muito bem, que o Renato sempre fala que ele que está lá no treino, né? Nós, pela pandemia, não estamos podendo acompanhar, então a gente não consegue ver nada do que está acontecendo. Mas ele colocou o Paulo Vitor contra o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, na penúltima rodada, na penúltima rodada. E agora já vai ser o titular, né? Talvez já seja o titular. Isso me surpreende um pouco, porque a gente sabe que goleiro é aquela coisa, ritmo de jogo, né? Ritmo de jogo. A confiança se pega no ritmo de jogo. Mas ele deve estar vendo um Paulo Vitor, um baita goleiro no treino, deve estar numa fase muito boa. Então, também, né, vamos respeitar aí a decisão se o Renato colocar ele. Sobre a gente fechar, né, sobre o Renato, ou é Flamengo ou é Atlético, ou permanece no Grêmio, ok? O título do Brasileirão mantém Rogério Ceni no Flamengo, sim ou não? Mantém. Nós conversamos ontem também, agora eu vou esquecer o nome do colega que nós conversamos da Rádio Tupi ontem, e ele disse que a diretoria já abraçou o Rogério Ceni. A torcida, bom, agora depois do título, a torcida obviamente abraçou o Rogério Ceni, mas que a diretoria não trabalharia com hipótese de uma saída do Rogério. E aí tem outra questão, né? O Galo não trabalha com plano B. O Galo quer o Renato Portaluppi. Pois então. Complicado. E o Rogério Ceni ainda tem um certo desconforto com a torcida do Flamengo, mesmo ganhando o Brasileirão. Mas ontem, nas redes sociais, ele fala, que inclusive dá um pitaco na torcida do São Paulo, pedindo para que eles deixem ele trabalhar tranquilo, porque, afinal de contas, hoje ele está servindo as cores do Flamengo. E nada mais justo, então, que deixasse ele trabalhar em paz e tranquilo, que deu 25 anos da vida dele, que fez o melhor dele para o São Paulo e hoje ele está fazendo o melhor para o Flamengo. Ele tem uma certa questão com a torcida do Flamengo, mas deve permanecer no Flamengo por causa disso, que ele falou com tanta convicção, né? E a gente já tem algumas informações, como a Heloísa passou. E é isso, cara. E o Renato tá... Teve uma entrevista essa semana que o Romildo falou a seguinte frase: nós já vamos definido o assunto Renato antes da final da Copa do Brasil. Pois é, só que aí durante a semana esse discurso mudou. Aí, então. Hoje é sexta, amanhã é sábado e a final no domingo. No meio da semana ali o discurso já tinha mudado. No meio da semana nós já tínhamos a informação de que isso não se resolveria nessa semana. Vocês têm na memória a declaração do Renato Portaluppi na derrota para o Flamengo pela Libertadores,
de que se ele tivesse um grupo de 200, 300 milhões, investimento e tudo mais, ele poderia ser cobrado e tudo. Nem só naquele, né? Em diversas outras ele sempre citava, olha o Flamengo, olha o Atlético Mineiro, o investimento. E esse investimento do Atlético Mineiro? Pois é, e aí que tá. Então tem esse salário que enche os olhos e mais um investimento, porque tudo indica que se o Renato for pro Atlético, o Atlético não vai parar por aí nas contratações. Né? Olha, esse Nátio Fernandes, para mim, é uma das maiores contratações do ano passado e desse ano no futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Aí o Atlético Mineiro me traz o Hulk. Cara, o Hulk? Não é qualquer meia dúzia de reais. Se tiver em plenas que condições tava no futebol chinês, vamos lá, né? Pagando muito. Será que o Atlético Mineiro pode estar querendo desenhar o que acontece hoje com o Cruzeiro? Mas daí é um risco muito grande, né? Pô, um clube rival que caiu numa vala comum e está pagando um preço altíssimo. Né? Fez investimentos altíssimos, trouxe título, sim, né? Mas hoje é um time que permaneceu ali capenga na Série B, quase caindo para C e tem uma tendência a não conseguir resgatar novamente a sua tradição. Então é um risco muito grande. Eu não sei quem é o investidor lá, deve ser um cara muito potente. Né? Então eu também, 1,2 milhão para treinar. Não, vamos embora, né? Vamos lá. Não, e tinha gente que jogava triste com 1,2 milhões no bolso aqui no Grêmio. É verdade. O emocional do cara. Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa, porque viveu as 4 linhas e muito, e com elegância no futebol brasileiro. Como é que funciona sobre 2 estádios que têm a possibilidade de sair um título, tá? Ontem foi colocado uma taça no Beira-Rio e uma taça no Morumbi. Até aí tudo certo. E o palco também, né? Tudo. Porém, o presidente Rogério Caboclo estava no Morumbi. Como é que se vê isso? Se vê que a CBF deu prioridade para quem eles imaginavam que realmente poderia ser o campeão. Então eles já meio que, se tivesse uma imparcialidade, ele mandaria os vices e não se envolveria nessa premiação. Manda um vice para cada estádio. Cara, eu não vou participar porque vai ficar ruim para minha imagem. Não é verdade? Não por exemplo, Porto Alegre veio o assessor do assessor. Não, Porto Alegre veio o Walter Feldman, secretário-geral. Secretário-geral. É o assessor da presidência, é o secretário. Que também é um cargo importante. É um cargo importante, né? Claro, mas não é o presidente. Pois é. Não, e o pior de tudo é que o jogo do Inter, do jeito que foi, não adianta nem a gente sugerir. Espera até os últimos 15 minutos, pega um jatinho e desce próximo do Beira-Rio, um helicóptero, sei lá. Não teria como fazer isso, porque o jogo do Inter e a indecisão do título ficou até o último minuto. E ele deve ter torcido para que o Inter mantivesse o empate, porque ia ficar muito feio se ele está no Morumbi e o Inter é campeão aqui. Deixa eu mostrar a imagem, inclusive, do presidente Rogério Caboclo entregando o troféu para o Flamengo ontem à noite no estádio do Morumbi. Tá aí, ó, a imagem, bem vestido. Elegante. Botou um Armani, né? Vai lá de entregar o troféu. Enfim, tá aí. Foi essa dúvida que eu fiquei aí, né? Sobre a prioridade da CBF em relação ao título do Campeonato Brasileiro, mas estava representado também aqui pelo secretário-geral no estádio Beira-Rio. Esse Grêmio que joga hoje à noite, a Heloíse colocaria Lucas Silva, Jean-Pierre, como é que formaria essa bagunça do meio de campo? Tem que ver como é que vai estar a situação do Maicon também, né? O Maicon definitivamente é um cara que tem essa questão. Ele muda também. A cara do Grêmio, né? Sim, principalmente em Copas, né? Para mim ele faz o jogo andar. Tem o comando, tem a liderança, é um belo jogador. Não está ainda nas plenas condições que já era. Eu não sei como é que funciona o planejamento dos caras. Se ele já tinha problema há 1 ano e meio atrás que ele ia se operar, e aí chega o Lucas Silva e ele não quis se operar, por que não fizeram tratamento com o cara para obter hoje um rendimento bom com ele? O cara se machuca, se trata, irmão. E o cara, a gente sabe que o atleta precisa estar 100% de saúde. Senão, cara, ele não vai conseguir desenvolver o futebol. Mas eu acho que essas lesões elas são recorrentes, mas a gente tem que levar em conta também a idade do Maicon, né? E aqui não é dizer que ele é velho e nada, mas realmente uma hora a idade vai começar a pesar.
Então, acho que essas lesões também elas são recorrentes por causa disso mais. E esse problema que o Maicon tem na cartilagem já é de anos, né? Na cartilagem, se eu não me engano, esse problema dele. Isso, ele tem condromalácia nos joelhos e é um negócio que acho que já está num estágio bem avançado, assim, então sobrecarrega bastante. Exatamente. O cara jogar com dor, deve ser horrível, né? Horrível. O D'Alessandro, o Marcelo Lomba, tem lá, um mês atrás, estava dizendo que jogava com dor, cara. Ou seja, pô, isso para o profissional e para a gente que vê, observa, imagina, pô, o cara tá dando o sangue dele lá, ok, tudo bem. Mas tá errado, cara. Tem que jogar 100%, velho. E até nessa questão do meio de campo do Grêmio, né? Contra o Bragantino, se tinha dúvida se entre Darlan e Lucas Silva. E aí o Lucas Silva não viajou. Por quê? Porque ele é a primeira opção, caso o Maicon não esteja 100% para jogar domingo. Então tem essa dúvida também. Com o Maicon, eu colocaria Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Indiscutível. Fecho esse meio de campo. Mas vai ter que ver... E aí, considerando que o Maicon não consiga jogar os 90 minutos, vai ter que ter a estratégia também de se sai jogando com o Maicon ou se vai colocar o Maicon no segundo tempo. Mas eu acho que o Maicon é jogador para sair jogando. Eu acho que ele sai, deve sair. Ele arruma o time do Grêmio de uma maneira, como eu costumo falar aqui nos espaços esportivos da RDC TV, ele é aquele cara que quando o jogo está enrolado, bota a bola embaixo do pé, né? Joga para um lado, joga para o outro e parece que o Grêmio não tem essa cabeça pensante, né? Quando o Maicon está fora, né? O Jean-Pierre ele tem outra característica, o Lucas Silva tem outra. Inclusive, quero trazer, em seguida eu vou dar uma prestigiada nos recados da nossa audiência no Facebook da RDC TV, mas quero deixar essa manchete. O Jean-Pierre, dá para a gente fazer um comparativo de temperamento dele com o Luan? Porque todo mundo reclama que o Jean-Pierre parece que está dentro de campo, está dormindo. Mas quando o Jean-Pierre está no banco, ou até mesmo não é relacionado, o Grêmio sente a falta daquele passe inteligente do Jean-Pierre. É só ver como foi aquele tempo que ele ficou fora, né? Que Contra ele o Atlético, passando... não foi? Não, mas eu digo ali na volta do futebol, né? No sim. retorno, que ele passou por problemas da família, com o pai, com o Covid, que ele ficou fora por um tempão. É só ver como foi o Grêmio. O torcedor gremista quase que implorava a volta do Jean-Pierre, né? Ele e eu faz acho que diferença. até é injusto a gente ficar analisando alguns jogadores de maneira individual, né? Porque o Grêmio, no modo geral, ele não está rendendo. O Mateuzinho caiu de produção, o PP, depois que começou a história do Porto, que inclusive já foi anunciado em julho, se apresenta lá em Portugal, alguns jogadores que deixaram de render. E por incrível que pareça, o único que mantém a média, porque ele que está fazendo os gols, Diego Souza. É complicado. O menino Jean-Pierre já mostrou, e por isso que nós cobramos aqui, Jean-Pierre, estivemos escutando, irmão. Cara, concentração e levar muito a sério a vida de profissional. Tem o Michael do lado, tem o Renato do outro, tem experientes e tem jovens, assim como tu és jovem. Cara, tu tens um talento sensacional. E agora, foco total, irmão. Foco total naquilo que tu busca, que tu tem prioridade para ti, para tua família. Tem condições sim, porque nós cobramos de quem tem condições. O cara é um ananá, uma cabeça baba do cara, faz questão, nem vai, velho. Mas não, o menino é craque, sabe jogar bola. Se ele focar e ser o Jean-Pierre que ele deve ser, ele já mostrou isso, cara, não tem nenhuma dúvida que vai ser sucesso. Agora, tem que dar aquele baque, né? Chamar a responsa para si, vai para cima e vamos ser felizes, cara. Veste a camiseta e vai ser feliz. Joga com alegria. E quanto Jogar tempo... com alegria, vamos ser felizes. E quanto tempo o técnico Renato Portaluppi não falou que cobra isso do Jean-Pierre, né? Cobra em diversas entrevistas coletivas, quando questionado sobre o Jean-Pierre, o Renato Portaluppi sempre fala, eu converso com ele, tem coisa que ele precisa acertar, tem coisa que ele precisa melhorar. Não é de hoje essa cobrança que o Renato tem com o Jean-Pierre, porque é exatamente isso que o Hugo falou. Ele sabe que o Jean-Pierre pode dar mais. Ele sabe que o Jean-Pierre, se quiser, pode ser um craque do campeonato, por que não? Mas ele precisa... E contra o Atlético Paranaense foi provado isso. O Renato deixou alguns jogadores no banco, no segundo tempo colocou o Jean-Pierre e mudou o time do Grêmio. Mas tem um fator aí que é histórico, né, no nosso futebol gaúcho. Uma cobrança exagerada dos torcedores, principalmente com jogadores que são da base. Né? Então se exige assim o tempo inteiro. E eu não estou dizendo que não tenha que cobrar, eu acho que quando chega no patamar de um jogador profissional tem que ser cobrado. Mas vários jogadores eu acho que não tiveram esse suporte
Né? E esse equilíbrio emocional de suportar essa cobrança exagerada, né? Eu vejo ele um excelente jogador, né? Conheço desde as categorias de base, apitava muitos jogos dele na base, sub-12, 13, 14, 15, ele, o próprio Lincoln, que era a sensação na base, são da mesma idade, então sempre foi um jogador diferenciado. Mas fazer comparativos com jogadores que não deram certo, né? Tipo um Bruno. Pô, já fizeram um meme do cara como se ele fosse um Bruno Soneca. Mas o Bruno Soneca, que os caras falam, nas categorias de base do Grêmio, era um baita de um jogador. É que ele pegou uma transição de um time que foi rebaixado, né? E não conseguiu se firmar. Então ele pegou aquele time de 2003, que se manteve na última rodada, se eu não me engano, até foi contra o Corinthians em 2003. Daí no outro ano rebaixou. E ali não tinha jogador que pudesse se manter. Sabe? Difícil daí, né? E aí o Luan foi a mesma coisa. Iniciou, os caras jogavam pipoca no carro do cara. Aí o cara, foi o melhor jogador da América, decaiu de novo, foi embora. Né? Hoje está num momento muito ruim. Ontem eu acho que ele não estava nem relacionado, né? Não estava nem no banco. Ele está lesão. Pois é. Tá então fora. Um jogador que oscilou bastante. Mas o torcedor ele tem que ter um pouquinho mais de paciência com esses jogadores. Eu não estou sendo a Madre Teresa de Calcutá aqui pedindo, mas tem alguns jogadores que tem que ter um pouco mais de calma. Esse Jean-Pierre, para mim, é uma das maiores pedras preciosas que o Grêmio hoje tem pela sua qualidade técnica. Óbvio que falta um pouco mais de ímpeto, principalmente na questão da marcação, mas ele é um jogador diferenciado. E essa diferenciação dele aí, em determinado momento de um jogo decisivo como que começa agora domingo, vai fazer total diferença nessas duas partidas se ele estiver concentrado e tendo o apoio não só da direção, mas também dos torcedores. Show de bola. Deixa eu dar um recado para a nossa audiência, porque antes, durante ou depois do Virando o Jogo, Restaurante Santo Antônio, tradição e qualidade da primeira churrascaria do Brasil, desde 1935, oferecendo o melhor em churrasco e filés. E agora, com excelentes novidades no cardápio: almoço, jantar e happy hour no Restaurante Churrascaria Santo Antônio, Dr. Timóteo 465. Peça também pela teleentrega no 3222-3130. É bom lembrar que o Santo Antônio até às 22 horas com a teleentrega e aquele cardápio espetacular para você, tá bom? 3222-3130, o recado do Santo Antônio. Um rápido intervalo comercial e eu já volto para colocar ponto final no nosso Virando o Jogo desta sexta-feira. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Que espetáculo! A foto vai sair daqui um pouquinho, fica tranquila. Márcio Chagas quer abastecer as redes sociais. Ainda mais por vir a primeira vez aqui no programa da RDC. Tá do lado de gente famosa, que é Luiz, Barbosinha, Hugo La Roque, que é o quê, cara? Não concordo, mas espalha que me serve. Rapaziada, para encerrar nosso Virando o Jogo dessa sexta-feira e que a gente possa com tranquilidade tirar uma foto, prestigiar esse momento aí que o Márcio Chagas está precisando. Resultado da final da Copa do Brasil, domingo na Arena, Grêmio e Palmeiras. Deixa eu aproveitar e falar para o torcedor gremista que o jogo está com horário modificado, em função aí da bandeira preta, aglomerações e tudo mais. Foi recolocado na grade. Cara, vai ser uma confusão essa grade do domingo, porque vai misturar o BBB, vai misturar tudo lá. Mas tem transmissão em canal aberto, 21 horas, Grêmio e Palmeiras, final da Copa do Brasil. Até eu quero aproveitar esses últimos minutos para conversar com você sobre isso. Eu acho que não tem clima nenhum de final Copa do Brasil no domingo. Agora, 9 da noite, começou ainda errado. Pior ainda. Começou errado. Copa do Brasil Cara, eu não sei se eu tô velho ou eu sou muito apaixonado pelo futebol raiz, né? Cara, pra mim a final de Copa do Brasil de Libertadores é quarta-feira de noite. E que nem a Libertadores foi, né? A final da Libertadores esse ano, no sábado às 5 da tarde,
No verão, Não, e aí- o cara tá na piscina tranquilo. E é fora que gelo. tudo mudou, porque o Campeonato Brasileiro se decidia no domingo, aí ontem se decidiu na quinta-feira. Vamos ver o Gauchão como é que vai ficar, né? Que o Gauchão geralmente Gauchão se daqui a pouco vai ser na decide. segunda- Não, segunda-feira. a estreia do Inter é segunda-feira. A estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho, segunda-feira agora, dia 1º, às 8 horas da noite, acredite se quiser. E amanhã começa o Campeonato Gaúcho, rodada, todos os clubes do interior aí jogando. Alguns à tarde, outros à noite. Fica ligado aí, acompanha o teu time. Aproveitar e mandar um grande abraço para todo mundo do interior que está nos acompanhando aqui na RDC TV. Cara, eu acho muito estranho. Eu acho que não tem clima de final de Copa do Brasil domingo às 9 da noite. É. Conseguiram, eu acho que, tipo, às 18 horas Não, e- já tava meio estranho. E muito em cima, né, irmão? Muito em cima do protagonismo do Campeonato Brasileiro, com todo esse astral de confusão, de VAR, de time que ganha, que perde nessa pandemia maluca. É tudo muito em cima uma coisa em cima da outra, são muito protagonismo. E aí, daqui a pouco, né, o povo desperta. E a gente vive um momento, né, difícil, bandeira preta, complicado, as pessoas entendem, uns não entendem. Mas vamos lá, cara, é complicado. Mas Tu olha falou- só, da mesma maneira que eu tô aqui criticando que não tem clima isso, a gente tem que bater palmas porque poucos acreditavam que o Campeonato Gaúcho chegaria ao fim, que o Campeonato Brasileiro chegaria ao fim, que a Libertadores chegaria ao fim e, né, foi se ajustando, puxa daqui, bota dali, Palmeiras foi pro Mundial, voltou, jogou de 2 em 2 dias, enfim, conseguiram pelo menos manter, né, e finalizar o calendário do futebol brasileiro. E parabéns também para as duas equipes gaúchas, tanto o Inter como chegou na final e o Grêmio também está disputando a final da Copa do Brasil, ou seja, não tiveram investimentos milionários, mas estiveram nas cabeças. É importante a nossa dupla Grenal fazendo sucesso, né? Ah, sem dúvida alguma, um ano difícil, né? Para todo mundo, né? A gente está passando por uma crise muito grande Tá, o da meu placar saúde. para me despedir 1-1 lá domingo na Arena. Pois é, isso daí que eu ia te perguntar. Vamos começar pelo Márcio Placar, Chagas. 1 a 0 Placar do jogo, se quiser arriscar 1 a 0 o Grêmio. nome do gol ainda, daí fica completo. 1x0 Grêmio. 1 a 0 Grêmio. Eu acho que ganha 1x0. 1-1. Diego Souza e o Rony. Heloísa e Bordim, Eu acho que vai dar 0-0 aqui. 0 a 0. Eu chutei naquilo bem. que eu falei antes, né? De que eu viu acho que bem. não vai ser um jogo tão pegado assim, um jogo tão emocionante assim. Posso estar muito enganada, né? Pode ser. eu vi- E espero estar muito enganada, porque espero ver um bom jogo de futebol. Eu Então, vi vocês lá no Cristo, no Rio de Janeiro, e o placar aí começou a cair assim, né? Começou 1 a 0, 1 a 1, 0 a 0. Eu disse, pelo amor de Deus. Daqui Márcio vai. Chagas, obrigado pela gentileza. Sinta-se em casa. E sempre que tiver de bobeira, como diz um amigo nosso aí, guri de Uruguaiana, se não tiver nada melhor para fazer, vem nos visitar. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, né, debatendo com vocês e desejo um bom final de semana a todos, que a gente tenha mais cuidado ainda, né? Usem máscara, lavem as mãos, usem o álcool gel, porque o negócio tá pegando. Valeu. Hugo, mais uma vez, obrigado. Domingo vai secar? Não, vou olhar o jogo, né, cara? Eu não sou um secador chato, vou olhar o jogo, mas é 1-1, tá bem. Um abraço pro Brandão, mandou um abraço para o Ah, é verdade. Escuta, abraço, Grande Brandão, Leandro querido. Brandão. Heloísa Bordim, que a tua agenda nos permita conviver mais vezes, porém agora, a 1h da tarde, segunda-feira, ó, espalha para todo mundo, 1h da tarde tem o Virando o Jogo com Rogério Amaral. Eu não sei se eu deveria, mas eu vou anunciar rapidinho. Segunda-feira, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, presença confirmada na estreia do Virando o Jogo, tá bom? Heloísa, para obrigado. abrir. Eu que agradeço, né? O Rogério não está aqui, mas também queria agradecer por todo. Agora batendo o martelo, eu até brinquei antes de sair de casa. Eu falei, bah, já faz umas 2 semanas que eu falo, agora é a última vez. Hoje é a última vez. Mas hoje, pelo menos por um tempo, é a última vez até a gente conseguir conciliar os horários novamente e aí eu poder fazer mais uma participação aqui. Mas só agradecer ao Barbosa, que também nesse tempo agora passei um pouco o bastão ali e teve sempre presente para ajudar, e também o Rogério, agradecer pela oportunidade. Muito obrigada. Agradecer nos bastidores e vou agradecer aqui a Heloísa pela parceria também, a troca, né? Troca da guarda. Sai Heloísa Bordim, entra o Barbosa. Obrigado a todos, encerrando a nossa sexta-feira com o Virando o Jogo. Tá chegando aí o Flávio Fiorin e o programa 2 Toques. Segunda, 13 horas, 1 da tarde, nosso encontro marcado. Aquele abraço e um bom final de semana.
Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.